Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. As duas leituras desta semana são leituras bastante longas, portanto devem ser muito bem preparadas de forma que tudo seja lido de maneira bem compreensível e de forma viva, para que as pessoas não se afastem da escuta por uma leitura enfadonha. Notar bem aqui este elemento que diz uma das características desta leitura. Nós estamos no capítulo 8 do livro de Neemias, mas vemos que a primeira parte da leitura pela referência, nós vemos que tem muitas cicatrizes, tem muitos pontos de corte, alguns versículos que são saltados, outros é que só é ali da parte do versículo. A última parte, do versículo 8 ao versículo 10, é uma parte mais fluida, mais contínua do capítulo 8º. Portanto, nós notamos que, através de uma análise cuidada, que há aqui muitas cicatrizes no texto. Temos, por exemplo, este elemento aqui, que é repetido, aqui, e que temos aqui também, homens e mulheres e todos que eram capazes de compreender, mas que no texto original, no capítulo 8º, só aparece uma vez. Aqui aparece duas vezes, porque quem preparou a leitura para não a tornar longa demais e também para lhe retirar alguns elementos de difícil leitura, como são alguns nomes dos escribas, nomes hebraicos difíceis de ler e que tornam, essas enumerações tornavam a leitura um bocado enfadonha. Portanto, toda esta parte da leitura é uma parte muito, muito composta e muito arranjada. De notar nesta parte, nós estamos na descrição de um rito litúrgico. Portanto, lê-lo dessa forma, como ajudando quem está a ouvir a perceber o que se está a passar, o pegar no livro, o fazer a leitura, estar num estrado, as pessoas a responderem amém, amém, etc. Portanto, estamos a descrever um rito litúrgico, com gestos, com posições, com aclamações, com atitudes, prostrar-se por terra, adorar o Senhor, etc. Que as pessoas percebam isso. Depois, notar os verbos relacionados com a compreensão e a escuta atenta. Compreender, ouvir atentamente e compreender de novo. Depois, aquilo que tem a ver com a forma cuidada com que se faz a leitura. Fez a leitura e depois havia os que explicavam, liam clara e distintamente. Portanto, os que ouvem com atenção, os que falam, os que leem de forma precisa. Temos aqui esta referência temporal, era o primeiro dia do 7º mês e no Antigo Testamento, sempre que há estas referências temporais, a maior parte das vezes tem a ver com liturgias, com a festa ou com o calendário. Esta resposta é uma resposta perfeitamente litúrgica, amém, amém, erguendo as mãos, com gestos também. Portanto, estamos num rito de leitura da Palavra de Deus. Esta parte já é sensivelmente diferente, o personagem já é outro, principal é Neemias, neste caso, mesmo que lhe esteja associado Esdras, e ele faz uma declaração que deve ser lida também de forma bastante solene. Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis. Portanto, declará-lo de uma forma solene. E depois isto como um parênteses, que é, porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei.
dar uma espécie de contar, de quem conta, de quem faz uma explicação às pessoas que estão a ouvir. O porquê desta declaração tão solene, porque acontecia isto. Depois, salientar bem estes 3 verbos: comer, beber e repartir. Comer, beber e partilhar. Bem distintamente, para perceber esta dinâmica da refeição seguida da partilha com aqueles que nada têm. E depois, de novo, uma declaração solene: hoje é um dia consagrado ao Senhor, a Nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Portanto, estamos aqui na descrição, em toda ela, mas sobretudo na primeira parte, na descrição de um rito litúrgico e depois de uma solenidade, um tom solene, para marcar este momento na vida do povo de Deus, que tem como protagonistas Neemias e Esdras. A leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios tem uma forma longa e uma forma breve. Sempre que possível, privilegiar a forma longa, porque se ela é apresentada assim é porque ela é uma unidade, e se vocês repararem, de facto, assim acontece. É um texto longo, mas que ganha em ser lido na sua integralidade, e não na forma breve. Deste texto convém fazer emergir, realçar bem as teses do texto e depois as ilustrações das teses. Primeira tese, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. São afirmações que vão acrescentando à afirmação inicial. Primeira afirmação: como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também com Cristo. Portanto, primeira tese. Segunda tese, portanto, há um só corpo. E como é que há um só corpo? Há um só corpo pelo batismo, em que nós participamos. Pelo batismo, nós formamos um só corpo. Há um só corpo, o elemento de comparação é o corpo. E porquê é que esse elemento é pertinente? Porque nós, pelo batismo, formamos um só corpo. Terceira tese. E depois temos aqui uma parte mais ilustrativa desta tese. Portanto, como é que isto é um só corpo? Porque se a orelha não quisesse fazer parte do corpo, ou se o pé, ou se o corpo inteiro fosse o olho, etc., temos aqui uma parte mais ilustrativa. Depois temos uma terceira tese. Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros segundo a sua vontade. Quer dizer, o corpo não é feito de um só membro, de um só elemento, são elementos diferentes. Há, portanto, aqui está um elemento ilustrativo: se ele fosse um só membro, que seria do corpo? Através desta pergunta. Depois, quarta tese: há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros diferentes, mas há um só corpo. E depois, ilustração dessa tese. Depois temos a tese seguinte: Deus organizou o corpo, dispensando maior consideração ao que dela precisa, para que não haja divisão no corpo, etc. Está aqui a tese número 5. E aqui a ilustração dessa tese. Depois, a tese número 6. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Portanto, esta analogia aplica-se à comunidade eclesial. E depois, a última tese, como eu vos disse: assim Deus estabelece na Igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, a maneira como Deus organiza o corpo eclesial. Até aqui. E depois a ilustração: serão todos apóstolos, todos profetas, todos doutores. Portanto, sobre esta forma exclamativa e interrogativa. Portanto, salientar bem os elementos centrais e depois ler de uma forma mais fluida as partes ilustrativas das teses. Portanto, e assim torna o texto mais vivo e mais colorido, podemos dizer.